A gente volta com um assunto polêmico, viu? Você já deve ter ouvido falar sobre aquele projeto de lei proposto pela Câmara dos Deputados que promete trazer mudanças à Lei Geral das Telecomunicações. É importante que toda a população esteja atenta a essa discussão, uma vez que a decisão tomada afeta a maioria de nós brasileiros. As operadoras não iriam mais precisar se submeter aos princípios da administração pública, o que contraria a Constituição Federal. Quem fala agora sobre esse assunto é a advogada da Proteste, Flávia Levefre. Flávia, obrigado pela sua participação, doutora, aqui no Hora News. Para quem não conhece exatamente o que é essa lei das telecomunicações, essa nova lei das teles que a gente chama. Ela é uma proposta de reforma da Lei Geral de Telecomunicações, que foi aprovada em 98, quando começaram as privatizações no Brasil, nas telecomunicações e em outros setores também, e que estabeleceu uma série de garantias para que o Estado brasileiro pudesse ter soberania e poder regulatório e fiscalizatório sobre as redes de telecomunicações que são estratégicas para o país, que são fundamentais para o direito à comunicação, para vários direitos fundamentais e para o Estado funcionar. Hoje, os poderes públicos dependem dessas redes para funcionar. A proposta, o que ela muda em cima disso que a senhora disse? A proposta muda porque ela, primeiro, ela reduz em muito o poder regulatório e fiscalizatório do Estado, ela diminui a soberania do Brasil sobre as redes de telecomunicações e ela propicia que um patrimônio bilionário, que de acordo com a lei dos contratos de concessão que foram firmados lá em 98, passe da União para as empresas de telecomunicações e isso é uma violação constitucional aos princípios da licitação, que estão na Constituição Federal, e a obrigação constitucional que o Estado brasileiro tem de garantir a prestação do serviço de telecomunicações. Quando o projeto propõe que se entregue as teles no regime privado, sem controle do Estado, as redes de telecomunicações, nós estamos abrindo mão dessa atribuição constitucional e, consequentemente, de impor obrigações, de perder o direito de impor obrigações de universalização de investimento, regular tarifas, passa a ser preços, os preços passam a ser livres, as empresas Eles podem cobrar quanto quiser. Vão poder cobrar quanto quiser e nós vamos ter uma situação de muita vulnerabilidade para os consumidores brasileiros que já enfrentam essa dificuldade de relação com as empresas há anos, que ocupam o topo dos rankings de reclamação dos órgãos de defesa do consumidor Exatamente há anos. Sobre isso que eu ia dizer. Já com a fiscalização que a gente tem sobre essas empresas, elas estão ali no topo. O serviço prestado já não é dos melhores já há anos. A gente estava conversando fora do ar, já são 15 anos que as empresas de telefonia ocupam ali o primeiro lugar no ranking de reclamações. Agora, sem a fiscalização, isso tende a piorar, né, doutora? Não é que ficaria sem fiscalização, mas certamente o poder de definir metas de qualidade, metas de continuidade da prestação do serviço, que significa impedir que o Estado possa intervir no momento em que, por exemplo, uma empresa vai à falência e o Estado pode entrar por intermédio da Agência Nacional de Telecomunicações, entrar naquela empresa e manter a prestação do serviço, porque a gente está falando de um serviço essencial, especialmente hoje, que essas redes têm importância para o serviço de banda larga, que é um serviço também essencial para o funcionamento do Estado e dos poderes públicos. Agora, por conta disso, inclusive nesse projeto, existe um perdão de uma multa bilionária e também essa rede toda iria para as empresas e essa rede tem um custo e hoje é da União. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre valores. Só de multas, a gente teria o perdão de 20 bilhões. Com relação a multas, por quê? Multas que foram impostas porque as empresas não cumpriram metas de qualidade, metas de universalização, foram multadas e não querem pagar essas multas. E, ao contrário, ao invés de pagar, vão receber um presente desses chamados bens reversíveis, que são redes, equipamentos, imóveis, antenas, contratos, que estão associados aos contratos de concessão e que são avaliados em valor presente líquido de 2013 em 108 bilhões. Então, a sociedade brasileira perde institucionalmente porque o Estado perde o poder de
regular e fiscalizar de uma forma mais firme o mercado e perde um patrimônio significativo num momento de crise absurda, porque a Anatel, inclusive, avalia esse patrimônio em 14 bilhões, e ao invés de reconhecer a grande importância, o grande valor desse patrimônio. Exatamente. A gente só lembra, fazer um paralelo, ontem o governo estava comemorando aí que 37 bilhões de reais iriam ser injetados na economia brasileira por conta do Fundo de Garantia, por exemplo. Quer dizer, a gente estava comemorando 37 bilhões. O doutor está dizendo aqui em 108 bilhões que estariam sendo dados de presente aí para essas operadoras. Por conta disso, inclusive, a Proteste e outras associações entraram com um pedido de abertura de inquérito no Ministério Público Federal. Que pé que está isso, doutora? Nós, a Proteste, junto com outras entidades que se reúnem na Coalizão Direitos da Rede, que presta atenção em como que estão os direitos, não só nas telecomunicações, mas na internet também, fizemos uma representação no dia 29 de dezembro ao Ministério Público Federal, pedindo a abertura desse inquérito para que se apure. Primeiro, por que a Anatel, que já reconhecidamente em ação civil pública movida pela própria Proteste, não tem controle dos bens reversíveis, como que ela está estimando em 14 bilhões, sendo que há documentos que indicam que esse patrimônio vale muito mais? Por que a Anatel tem tomado decisões com base numa lei que não foi aprovada, baixado atos com base em leis nesse projeto de lei que não foi aprovado? Por que representantes como o ministro Gilberto Kassab e o senhor Juarez Quadros, presidente da Anatel, atuam de uma forma como fazendo a advocacia do interesse privado dessas empresas? De poucas empresas, né, doutora? Quem ganha com isso são só essas poucas empresas. Poucas empresas. O brasileiro só tem a perder. O brasileiro, as pequenas e médias empresas que dependem das grandes redes de telecomunicações para prestar serviço para a gente também. Então, esse processo está andando. A nossa representação foi apensada a um outro processo que foi aberto diretamente pela Procuradoria-Geral da República também, com questões relativas a esse tema todo. E o processo está andando, nós estamos em fevereiro, teve férias aí no meio, começamos dia 29 de dezembro, mas isso vai andar, inclusive porque o Tribunal de Contas da União está envolvido em toda essa investigação. E esse processo já voltou para o Senado, não foi sancionado, por exemplo, no mês de dezembro. Isso já foi uma vitória. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui. Eu conversei com a advogada da Proteste, Flávia Lefebvre. Doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que a senhora retorne dizendo que caiu aí essa proposta absurda. Obrigado, viu, doutora? Esperamos. Obrigada. A Proteste agradece. Tá certo.